Irmã Del Matos, estamos aqui todos os dias orando, intercedendo a Deus pela humanidade. Eu quero te convidar a ficar até o finalzinho dessa mensagem e fazer parte dessa campanha de oração. Estamos orando até o final do ano. Essa campanha irá trazer muitas bênçãos, muitas vitórias para aqueles que creem, porque a fé sem obra ela é morta. E a nossa fé é uma fé sobrenatural, porque todos nós temos fé. Todos nós temos um pouco de fé. E esse pouco de fé que nós temos é o suficiente para remover montanha do local. Certa feita, Jesus ele falou com a figueira. Ele disse: "Nunca mais nasça fruto de ti." E aquela figueira secou. Certa feita também, o homem de Deus ouviu a palavra do Senhor falando para ele que ele profetizasse para os ossos secos. E aqueles ossos secos se juntaram e se tornaram um exército numeroso. No livro de Ezequiel 37, é, Deus perguntou para aquele homem: "Filho do homem, pode esses ossos ressuscitar?" E ele disse: "Tu sabes, Senhor." Ele disse: "Então profetiza. Então faça isso que eu estou mandando você fazer." E aquele homem profetizou. E isso tal aconteceu. Aconteceu. Outra vez Jesus estava num barco com seus discípulos. Jesus estava tranquilo, dormindo, descansando. E aí veio uma tempestade. Porque quando Jesus entrou no barco, ele disse: "Passamos para o outro lado." Porque Jesus tinha certeza que ia chegar do outro lado. Muitas das vezes nós fazemos isso. Nós pegamos um transporte e falamos: "Vamos para tal cidade." Nós usamos aí uma fé natural, que nós vamos entrar no automóvel, ou em qualquer veículo, ou no avião, ou seja, qualquer meio de transporte, e nós confessamos que vamos chegar do outro lado. Vamos entrar no ônibus, pagar passagem e entrar e dizer: "Vamos para Salvador, vamos para Brasília, vamos para o Rio de Janeiro, para São Paulo, ou qualquer lugar do mundo." E nós temos essa fé natural que nós vamos chegar lá, né? Nós não pensamos assim: o ônibus vai quebrar, o ônibus vai desviar do caminho, vai acontecer alguma coisa e nós não vamos chegar lá. Nós falamos com firmeza: "Eu vou viajar e vou para tal lugar." Mas isso é uma fé natural. A fé sobrenatural é a fé que nós falamos aquilo que nós sabemos que vai acontecer, mas é uma coisa impossível. Como nós falarmos para uma árvore e aquela árvore secar na mesma hora. Quando nós falarmos para uma doença: saia desse corpo, e aquela doença sair. Quando nós falamos para um caroço, um tumor, seja lá o que for, um câncer, seja lá qual for o tipo de doença, saia daí, e aquilo acontece. Então, isso aí é uma fé sobrenatural. E Jesus usou essa fé sobrenatural para andar sobre as águas. Ele andou sobre as águas. E Pedro disse: "Se é tu, Senhor, manda para mim ter contigo." E ele disse: "Vem, Pedro." E Pedro andou sobre as águas. Pedro era uma pessoa normal, como nós, um ser humano como nós. E ele andou sobre as águas. Mas no momento que ele duvidou, ele começou a se afogar. No momento que ele começou a ver que aquilo ali era verdade demais para ser verdade. Era bom demais para ser verdade. Quando ele viu aquilo, que ele começou a olhar para o lado, olhar para o outro, ele disse: "Não, não sou eu que estou andando sobre as águas." Então ele começou a afundar. Jesus estava tão próximo que Jesus estendeu a mão e pegou Pedro. E Jesus, no momento que estava dormindo naquele barco, que o espírito das trevas mandou uma tempestade, mandou um vento para agitar aquele mar ali, aquelas ondas, para que aquele barco virasse e viesse matar a todos ali no barco. E Jesus se levantou e disse: "Acalma-te, tempestade." E aquela tempestade acalmou. Nós podemos fazer isso também. Porque o Deus que nós servimos, ele ordena. Ele ordenou e ordena até hoje. Porque ele disse assim: "Aqueles que creem em mim farás as mesmas obras que eu faço, ainda maiores." Certa feita, eu tinha um caroço pequeno, quase do tamanho de um grão de arroz. E me incomodava nos olhos. E eu comecei a orar.
comecei a colocar a mão sobre aquele caroço. Já tinha muitos anos. Eu era bem jovem quando saiu aquele caroço dos meus olhos. Mas já era notável. Todo mundo que olhava para mim percebia que eu tinha um caroço nos olhos. E eu comecei a orar. Eu comecei a colocar a mão. Comecei a... Todas as campanhas eu fazia. Pedia a Deus para tirar aquilo ali. Colocava a mão em cima e dizia: Deus, tira esse caroço dos meus olhos. Quando foi um dia orando, meio-dia, eu coloquei a mão. Quando eu coloquei a mão sobre aquele caroço, aí aquele caroço soltou na minha mão. Eu nem percebi. Aí eu comecei a rolar aquele carocinho na mão. Foi uma coisa assim tão natural que caiu na minha mão. E depois de algum tempo, de 1 minuto ou 2, que eu vim perceber que foi o caroço que estava inteirinho na minha mão, sem sangramento, sem nada. E hoje eu não tenho esse caroço nas minhas vistas. Foi através da fé. E eu digo para você, não importa se é um caroço pequeno, se é um caroço grande, como eu fui desenganada pelos médicos há alguns anos atrás, não tem muito tempo. Eu fiquei com sangramento durante mais de 7 anos e eu fiquei curada porque eu confiei no poder de Deus. Deus transformou. E já tem o que? Já tem. Os médicos me desenganaram. E já tem, depois que eles me desenganou, já vai fazer 4 anos. Eu estou aqui. Eu posso até ser levada hoje pelo Senhor. Mas se eu for, eu vou em paz. Porque eu sei para onde eu vou. Eu sei que o Senhor, Ele está comigo. E no momento que Ele disser assim, minha filha, vem, eu vou com alegria. Porque eu sei que eu vou para a glória. Eu tenho certeza da minha salvação. Vamos procurar observar dentro de nós e olhar para ver se nós temos a salvação, porque a salvação ela não depende de ninguém, ela depende de nós, ela depende de eu e de você. A salvação não depende nem de Deus, porque Ele já nos deu, basta nós crer e levar a sério e confiar, né? Porque se Ele já deu a salvação para nós, Ele disse: Eu vim para que tenha vida e a tenha abundância. Ele morreu por todos nós. Ele não fez exceção. Ele não perguntou se você era preto, se era branco, qual a etnia sua. Ele não falou nada disso. Ele disse: Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu creio que eu vou morrer e vou viver. Eu vou ressuscitar com Cristo na glória, porque eu vivo com Ele. E assim nós temos que ter essa certeza. A maior certeza que nós temos no mundo é que um dia nós vamos morrer. E temos que ter a certeza que um dia vamos ressuscitar, porque Jesus ressuscitou. Jesus, ele ressuscitou e nós vamos ressuscitar com ele, porque foi para isso que ele morreu. Ele morreu na cruz, ele derramou aquele sangue todo ali, ele levou os nossos pecados, as nossas falhas. Ele já nos perdoou, para que nós não venhamos se sentir culpado por nada. Quando nós pecarmos, o Senhor é justo e fiel para nos dar o perdão. Mas nós temos que nos arrepender, pedir a Ele perdão, pedir a Ele força para continuar na luta, para continuar servindo a Ele. Não importa. Não importa o que você faz. Importa sim o Deus que você serve. Sirva o Deus verdadeiro, porque Ele é o único que pode te dar a vitória. Oremos. Ó Deus, neste momento que nós nos encontramos aqui na Tua presença santa, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade. Hoje, meu Deus, termina esse mês. O mês de agosto está se findando. Nós estamos em uma campanha até dezembro, Senhor. E eu te peço por todos esses que estão nesta campanha justamente comigo, levando a sério, Pai. Pai, ouve as orações, Pai, dos teus filhos que te clamam. Abençoa esses, meu Pai, que ajudam na tua obra. Esses que vão começar, meu Pai, a ajudar nesta obra. Esses que vão começar, meu Pai, a ofertar, a dizimar na tua obra. Porque nós queremos, Pai, levar o teu evangelho aos 4 cantos do mundo. E para isso, Pai, nós precisamos, Pai, que chegue oferta para que nós possamos, meu Pai, divulgar mais a tua palavra. Para isso, Senhor,
O Senhor disse que deixou os teus filhos aqui para sustentar a tua obra, Senhor. Nós sabemos que o Senhor não precisa de dinheiro, mas a tua obra necessita. Tudo, meu Pai, que nós fazemos aqui na terra, nós dependemos, meu Pai, de dinheiro. Nós dependemos, Pai, para comprar os materiais, para divulgar mais a tua palavra, Senhor. Para que assim, meu Deus, nós venhamos alcançar o maior número de almas para ti e chegar no céu com as mãos cheias. E aqueles que contribuem, meu Pai, com suas ofertas, eles também estão evangelizando. E assim, Pai, todos que estão nessa campanha, confiando nessa obra, confiando, meu Pai, que este canal é do Senhor, que eles recebem a tua proteção, que todos os dias nós apresentamos, Pai. Todos os dias nós apresentamos os teus filhos a ti. Pai, obrigada, Senhor, por esses que o Senhor colocou neste canal e esses que o Senhor está, meu Deus, usando para evangelizar outras pessoas e usando para sustentar esta obra. Pai, muito obrigada. Eu te agradeço. Eu entrego a minha vida. Obrigada pela minha cura. Obrigada pela minha família, Pai. E obrigada pela família do teu povo que está neste canal, Senhor. Eu já te agradeço pelas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é misericórdia, Ele é bom. A misericórdia dEle dura para sempre. E se você quiser falar comigo fora do canal, o nosso WhatsApp é 71-8230-5697. Entre em contato conosco para fazer seus pedidos de orações, ou até mesmo ofertar, ou conversar a respeito do poder de Deus. E estamos todos os dias aqui à disposição de todos vocês. E repasse essas orações. Quanto mais você repassar, mais bênçãos você irá receber. Quanto mais você ajudar na obra de Deus, mais Deus se inclinará para você. Glória a Deus. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem todos na presença do Senhor. Aleluia.